Olá, concurseiros, vocês que estão aí na pegada do concurso para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Eu sou o professor Luiz Santos, sempre aí te ajudando, dando dicas para você, resolvendo exercícios. E aí nós estamos com o direito administrativo na pauta. Além de dar as aulas também de constitucional, ética no serviço público, a legislação de natureza administrativa, eu ministro aula de administrativo na Central já há muitos anos. Central de concursos, sempre ajudando aí o candidato. Quero agora dar uma dica para você sobre improbidade administrativa. A improbidade sempre cai no concurso público. Primeira coisa importante é você saber que a improbidade administrativa é tratada numa lei de natureza civil, a 8429/92, que muita gente que vai prestar o concurso imagina que seja uma lei de natureza criminal, mas está errado, é lei de natureza civil. Agora, como é que nós podemos afirmar que essa lei de improbidade, a 8429/92, tem natureza civil? Ora, pelas penalidades que ela gera aos improbos. O improbo pode ser multado, pode ter suspensão dos direitos políticos, ele também pode, evidentemente, ter que indenizar o erário do prejuízo que ele causou, fica um tempo sem poder contratar com o poder público. Note, essas penas que eu acabei de falar, seja o que for, multa civil, suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o poder público por um período, restituição ao erário, tudo isso tem natureza civil. Não falamos aqui em reclusão, detenção, prisão simples, prestação de serviço à comunidade, que são penas de natureza criminal previstas em legislação penal. Assim sendo, os candidatos concurseiros já sabem que a lei de improbidade tem natureza administrativa. A partir daí, fica mais fácil eu compreender alguns fatores importantes da lei de improbidade. Primeiro, que ela quer proteger o erário. Erário deve ser compreendido como os cofres públicos, numa explicação mais técnica, ok? Então, o erário é o dinheiro do governo, é o cofre público, mas diz a doutrina administrativa que a lei de improbidade, ela quer proteger o patrimônio público, e isso envolve o erário, evidentemente. Mas quando eu falar patrimônio público, estou me referindo, gente, a todos os bens que o poder público possui, sejam os bens corpóreos ou incorpóreos, fungíveis, infungíveis, ações em bolsa, se houver, não interessa, um pé de coqueiro plantado na via pública, tudo isso integra o patrimônio público e pode sim ser objeto de improbidade administrativa pela Lei 8429/92. Nós chamamos aí no dia a dia essa lei de LIA, Lei de Improbidade Administrativa, pela sigla LIA, ok? Então, quem é a vítima na LIA? Ora, pessoa jurídica. E quem é o autor da improbidade? Qualquer pessoa. Não precisa ser agente público. Pode ser uma pessoa que, muito embora não seja agente público, mas esteja guardando, utilizando, manuseando bens, valores públicos e também poderá responder por improbidade, sim. A relação de honestidade é entre as pessoas físicas. Entre eu e você, que está aí na telinha me assistindo, nós temos que ser honestos uns com os outros, né? Porque cada um de nós produz uma defesa própria. Agora, o problema é que o Estado não tem corpo físico. O Estado é uma pessoa virtual, uma pessoa jurídica, e quando ele sofre uma desonestidade, nós vamos mudar de nome, vamos chamar de improbidade. Porque ser honesto é bom, é entre as pessoas. Ser probo é melhor, é entre a pessoa e o Estado. Ser desonesto é ruim, porque é entre as pessoas. Ser improbo é pior, porque a lesão é praticada contra o Estado ou seus agentes. Não importa. Onde houver dinheiro público, há que se falar numa vítima.
potencial de improbidade. Às vezes, o agente desonesto público, também chamado de improbo, meramente pratica o ato de improbidade e causa prejuízo ao erário. Mas, em outros casos, além de causar prejuízo ao erário pela improbidade, ele tem enriquecimento ilícito, locupletamento indevido, locupletamento sem causa. O que é locupletar-se? Enriquecer-se de maneira ilícita, criminosa ou não, porque a lei de improbidade, já vimos que não tem natureza penal. Nada impede que a conduta do agente público também tenha reflexo na esfera criminal. Mas, independentemente de ter ou não, ele já pode responder por improbidade, que essa não tem natureza criminal, mas sim natureza civil. Há que se falar ainda por derradeiro, que também é ato de improbidade, mesmo que não cause prejuízo ao erário, a violação dos princípios da administração pública e também dos deveres de honestidade, de imparcialidade, de lealdade e de legalidade. Concluímos, portanto, que pelo menos 3 tipos de improbidade há que se falar quando esse é o tema. Ou seja, ato de improbidade que gera prejuízo ao erário, e isso pode ser doloso, fez porque quis, ou culposo, não quis, mas fez do mesmo jeito, foi imprudente, negligente ou imperito. Depois temos também as 2 outras formas que são praticadas só com dolo, só com intenção, que é o quê? O ato de improbidade que causa prejuízo ao erário e gera enriquecimento ilícito, o locupletamento indevido, e o ato de improbidade que viola os princípios da administração pública e os deveres de honestidade, imparcialidade, lealdade e legalidade. Muito bem, vamos fazer um exercício? Maurício é vizinho de Pedro, servidor público municipal, que trabalha na Secretaria Municipal de Obras, especificadamente na área de aprovação de projetos. Em razão da amizade que mantém, Maurício pediu a Pedro que priorizasse a aprovação do projeto de reforma de uma casa que possui no litoral. Em troca, ofereceu a ele 1 ano de utilização da casa gratuitamente, o que foi prontamente aceito. Com base nesse contexto, aí vem as alternativas. Pedro pode ser responsabilizado por ato de improbidade e Maurício apenas no campo administrativo. É claro que não. Haja vista que Maurício praticou improbidade. Letra B. Maurício pode ser responsabilizado por ato de improbidade e Pedro apenas no campo administrativo e infracional. Claro que não. Ambos praticaram aí a improbidade. Letra C. Maurício e Pedro podem ser processados por ato de improbidade sem prejuízo de responsabilização no campo penal. Me parece que essa é a resposta. E depois, Maurício e Pedro apenas podem ser processados por ato de improbidade se for comprovada a conduta dolosa e o efetivo prejuízo ao erário. Também isso não é verdade, haja vista que, pelo que se sabe aqui, nós temos também condutas que são tratadas no campo culposo pela lei de improbidade. E a letra E, Maurício e Pedro podem ser processados apenas no campo penal, tendo em vista que não houve prejuízo ao erário, afastado da configuração de ato de improbidade administrativa, também não marcamos essa, sabendo que o ato de improbidade nem sempre será por prejuízo ao erário, pode ter também sem ter sequer prejuízo ao erário. Portanto, ficamos aqui com a letra C, que responsabiliza Maurício e Pedro por ato de improbidade, sem, contudo, livrá-lo também da esfera penal, se couber. Pelo que vocês puderam perceber, a lei de improbidade ela tem natureza civil, evidentemente pelas penalidades que eu dei a vocês nas explicações iniciais. Mas não podemos esquecer que nada impede que isso possa migrar para a esfera penal se a conduta praticada pelo agente público ou aquele que estiver participando da conduta improba tiver reflexos na esfera penal e às vezes tem reflexos lá. Nesse caso, numa questão de prova como essa, você deveria avaliar da seguinte forma: tanto Maurício quanto Pedro se beneficiaram da improbidade, evidentemente um utilizando da conduta que é evidentemente própria do servidor, o outro se beneficiando dessa conduta.
ambos vão responder por improbidade, já vista que não é necessário ser agente público para responder por improbidade, ok? Mas também aquele que se beneficia da improbidade vai igualmente responder. Portanto, ficamos aí nos termos da Lei 8429 de 92, com um ato de improbidade administrativa, aí, evidentemente, alcançando tanto o Maurício quanto o Pedro, ok? É isso aí, já voltamos com mais dicas.